Olá, aula muito interessante hoje. Hoje nós vamos analisar uma redação nota 1000. Por que foi uma redação nota 1000? O que aconteceu para que essa redação levasse uma nota 1000? É análise de um texto dissertativo argumentativo. Primeiro, os tipos textuais, tá no site, tipo, gênero textual, tem o tipo argumentativo, tá? Estou explicando lá. É um texto argumentativo e tem as características próprias que serão analisadas, né? O texto dissertativo tem como foco defender um ponto de vista, que é a tese, e que tem por objetivo convencer o leitor sobre algo. Convencer é o mesmo que persuadir. Porém, argumentar não é necessariamente atacar ou criticar alguém. Os argumentos também podem ser usados para apoiar os pontos de vista de outras pessoas. Então, a gente usa os argumentos para apoiar o meu ponto de vista. Tá? Características de um texto dissertativo argumentativo. E sempre tem a ideia central, que é o tema. Sempre tem o tema. A estrutura do texto dissertativo argumentativo sempre será introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa sequência, introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento, o segundo, terceiro ou quarto parágrafos e conclusão, o quinto parágrafo. O que quer dizer isso? Eu tenho que escrever 5 parágrafos no máximo, porque no Enem você pode usar 30 linhas. Então, no máximo, 5 parágrafos, distribuídos desta forma. O primeiro sempre é a introdução. O último é sempre a conclusão. Logo, os do meio serão o desenvolvimento. Quanto mais parágrafos de desenvolvimento você usar, maior é o risco de você perder. Maior é o risco de você trocar as ideias, misturar tudo. Então, pode-se usar 3 parágrafos, o mínimo, introdução, desenvolvimento, conclusão, e no máximo 5 parágrafos. Eu não aconselho fazer mais que isso, tá? Defender uma ideia com argumentos. Sempre ter um argumento para defender o seu ponto de vista. Sempre ter, tá? Uso da norma padrão. Nunca usar a linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia. Sempre a padrão. E procure também não rebuscar muito a linguagem. Por quê? Corre-se o risco também de ficar sem sentido. A pessoa quer falar muito bonito e acaba não falando nada. Então, a norma padrão da língua. A estrutura. O que acontece? Na introdução, deve ser mencionado o tema central. Logo na introdução, você vai citar o tema central, que será abordado no texto de modo a situar o interlocutor sobre o que eu vou falar. Essa parte deve compreender cerca de 25% da dimensão global do texto. Tá? Exemplo de um texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente vai analisar, que alcançou nota 1000 no Enem de 2019. A autora é a Amanda Rocha, de 21 anos, de Itaiatuba, Pará. O tema é democratização do acesso do cinema no Brasil, ao cinema do Brasil. Então, esse é o tema, dado pela banca. Então, olha como que ela desenvolveu. Ela começou contando sobre a construção dos feudos. Olha lá. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área do período, na Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. Olha aí o tema citado no meio da introdução. Aí, ela pegou o tema e continuou com a ideia dela. Ela começou a introduzir esse tema na ideia inicial dela. Mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço.
Então, ela concordou com a democratização ao acesso do cinema no Brasil? Ainda não. Ela concorda, porém ela explica que desde a hora dos feudos, né, até hoje, grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas da teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos de alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então, ela citou o tema, colocou que ainda hoje o cinema continua alheia, né, a população continua alheia ao acesso desse serviço, e ainda começou a explicar a ideia central dela, tá? Ela não desenvolveu. Isso é somente a introdução. No desenvolvimento, todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. Agora ela vai começar a desenvolver, colocando a opinião dela e colocando argumentos que levem o leitor a convencer da ideia dela. Nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% do texto. Nessa perspectiva, outra coisa muito importante que é analisada pela banca. Os parágrafos, eles devem ser sempre interligados. Vou voltar lá no início, olha. Aqui ela terminou simbologias de poder. Então, no segundo parágrafo, ela começou. Nessa perspectiva, olha, isso aqui é um conectivo. O que quer dizer isso? Ele está conectando o segundo parágrafo ao primeiro. Ele não está deixando o parágrafo solto, balançando. Então, aqui ele está costurando o segundo parágrafo no primeiro. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. E, indubitavelmente, o cinema é fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, outro conectivo, ligando uma frase à outra. De acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, olha, ela citou o geógrafo e ainda citou a obra. Ela fez uma citação. E aí ela vai falar o que ele fala nessa obra. A democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Essa é a ideia do geógrafo citada como argumento. Então, ela teve um argumento para a ideia dela. Que o cinema ainda não está totalmente liberado para todo mundo, né, ao acesso. Olha, agora ela começa com a opinião dela, em cima do que ela citou. Dessa maneira, a concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização ao acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Ela emendou a opinião ao argumento dele. Segundo parágrafo, ainda no início do desenvolvimento. Ela ainda continua com o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Outro conectivo. O parágrafo não ficou solto, ela conectou esse terceiro parágrafo à ideia do segundo. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. E ela vem e cita outro estudioso. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que, olha, ela cita e depois ela fala a ideia dele. Ela conta a ideia dele, ela não fala a fala dele, porque se fosse na fala dele, seria entre aspas. O qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo,
constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para o trem. A ideia do Pierre. Ela deixou solta? Não. Ela vem aqui, ó, e vem com a ideia dela, em cima do argumento que ela usou. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Perfeito, né? Aí, depois do terceiro parágrafo, ela partiu para a conclusão. Conclusão. Deve ser uma síntese, um resumo do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto. A sua dimensão contempla cerca de 25% do texto. É um parágrafo só. Aí ela vai lá. Portanto, olha, outro conectivo, nunca deixe um parágrafo solto, tá? Sempre use conectivos. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Aqui ela deu uma solução para o problema? Sim. Ela deu a conclusão é uma solução para o problema apresentado, né? Além disso, olha o conectivo. É responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Outra coisa muito interessante, conhecimento de mundo. Ela citou, né, uma agência, ela não só citou governos, né? Ela citou também uma agência responsável pela ação que o público pode interagir, né? Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Fechou. Ela fechou completamente o texto, totalmente amarrado. Isso é importante, porque texto é igual um tecido. Ele tem que ter suas tramas todas fechadinhas, totalmente amarradas. Não deixar nada solto, nenhuma ideia, nenhuma palavra, nenhum parágrafo. Tudo tem que ser muito amarradinho, formando todo o contexto, toda a ideia central do texto, tá? Então, vai lá no site, tem muitos temas de redação para você exercitar. www.portuguesando.com.br. Até a próxima aula.